Se você caiu aqui nesse vídeo, provavelmente você sente que a sua mente tá muito acelerada, lotada de pensamentos, de preocupações, e que você talvez esteja preso nesse emaranhado de pensamentos, de avaliações e de histórias que a sua mente tem te contado nesse momento. E bom, esse é o papel da nossa mente, esse é o fluxo da nossa cabeça, mas eu sei que as coisas podem ficar muito difíceis quando a gente fica grudado e perdido nesse emaranhado de histórias que a nossa mente nos conta. Então, ao longo desse vídeo, a gente vai treinar uma habilidade. A habilidade de conseguir se distanciar um pouquinho dessas histórias que a nossa mente nos conta, de olhar um pouquinho de fora para esses nossos pensamentos. E a gente também vai se conectar com outras coisas que também estão presentes, além dos seus pensamentos, mas que muitas vezes, por a gente estar tão grudado nisso, a gente não percebe os sons, o que está presente no seu ambiente, a sua respiração. É importante a gente lembrar que não existe maneira certa ou errada de fazer isso daqui, existe a sua experiência, existe como você faz e como você está presente aqui na sua experiência. Então eu espero que você consiga encontrar um espaço tranquilo, um espaço que você não vai ser interrompido, que você tenha a sua privacidade e que você venha com o peito aberto e com muita curiosidade para a nossa prática. Inclusive, eu te agradeço por você estar disposto a tentar isso aqui comigo hoje. Bora lá? Então, eu vou pedir para você encontrar uma posição que é confortável para você, que você consiga apoiar as suas costas, que você consiga apoiar os seus pés. Você pode manter o seu corpo de uma maneira confortável, mas ao mesmo tempo um pouco ereta, não precisa ser nada muito rígido, mas que você consiga perceber que você está numa postura confortável para você. E se você se sentir confortável, você pode fechar os seus olhos ou você pode baixar a sua cabeça e encontrar um ponto fixo para você olhar. E agora eu queria te pedir e te convidar para você trazer um pouco da sua atenção para a sua respiração. Para você notar a sua respiração, para você notar o ar entrando e o ar saindo pelas suas narinas. Você notar a sensação do ar passando pelas suas narinas. Você notar também o movimento ou os movimentos que a sua respiração faz no seu corpo. Seu peito subindo e descendo. Você não precisa tentar mudar o ritmo da sua respiração, você não precisa tentar controlar o ritmo dela agora. Apenas nota a sua respiração, como é que ela tá nesse momento. Pode ser que já no começo dessa prática você seja interrompido e distraído por algum fluxo de pensamento. E não tem problema, você pode observar esses pensamentos aparecendo para você e você pode desapegar deles, deixar com que eles passem. Talvez você esteja experienciando agora o pensamento de que essa prática não é para você, que ela não vai funcionar, que você está muito acelerado. E tudo bem, esses pensamentos são bem-vindos, mas você também pode voltar para a nossa âncora aqui durante essa prática inteira, que é a sua respiração. E você notar tudo que ela causa no seu corpo, todos os movimentos que ela causa no seu corpo. Então você pode respirar fundo algumas vezes, tanto que você precisar. Tô aqui junto com você, até você sentir que você tá imerso, que você tá aqui presente. Você não precisa tentar controlar o ritmo, mas você pode inspirar e expirar profundamente, algumas vezes. Agora eu gostaria que você levasse um pouco da sua atenção pro seu ambiente, o ambiente que você tá agora. Quais são os sons que você escuta no seu ambiente agora? Quais são os sons que você reconhece? Tem algum som mais perto que você consegue perceber? Dentro do seu quarto, talvez, da sua sala, do ambiente onde você está? E algum som mais distante tem? Você consegue buscar? Se você levar a sua atenção para os sons mais distantes que estão no seu ambiente, o que você consegue ouvir? É barulho de algum carro? Ou barulho de algum aparelho no seu ambiente? O que aparece para você? Tem algum som vindo de fora do seu ambiente? Você não precisa nesse momento classificar esse som como bom ou ruim, agradável ou desagradável. Só descrever qual que é esse som. E agora eu queria que você parasse por um momento e notasse quem que tá ouvindo esses sons? Quem que tá notando esses sons? Quem que é a pessoa que nota esses sons, que percebe tudo isso? Perceba que você tem a escolha de focar nesse som ou não. Perceba que você consegue nesse momento focar para onde você quer levar a sua atenção. Veja se você consegue notar isso e simplesmente continuar respirando. Agora você pode também levar a sua atenção
para os pensamentos que estão passando na sua mente agora, nesse momento. Talvez pode ser um pensamento de impaciência. Nossa, eu acho que eu deveria acelerar esse vídeo. Ou seja, um pensamento de inadequação. Esse tipo de prática não é pra mim. Isso daqui não funciona pra mim. Seja algum pensamento de irritação comigo, pelo que eu tô falando, pela maneira como eu tô falando. Veja se você consegue agora, nesse momento, notar os pensamentos que se passam pela sua mente. Os pensamentos que te acompanham agora, nesse momento. Vou dar alguns segundos para você conseguir notar esses pensamentos. Veja se você consegue observar um pensamento de cada vez. Como se você estivesse em um museu e você estivesse entrando em uma sala desse museu e você estivesse observando as obras desse museu. Você passa de uma para outra, de um quadro para o outro, de uma escultura para outra. Veja se você consegue notar e observar um pensamento por vez. Você não precisa tentar mudar esse pensamento, você não precisa tentar controlar ou colocar algum outro nesse lugar. Eu só queria que você observasse quais são os pensamentos que passam na sua mente agora. E você pode inclusive se perguntar: qual pensamento me visita agora? Pode ser algo que você tenha feito hoje, pode ser algo que aconteceu ao longo da sua semana. Qual pensamento te visita agora? O que a sua mente fala pra você nesse momento? Qual que é a história que a sua mente te conta aqui e agora? Você pode observar a chegada de cada um desses pensamentos. Pensamento que está aqui com você, algum pensamento novo que chega. Note como a sua mente nunca para. Perceba o fluxo da sua mente. Note que vem um pensamento atrás do outro, que não tem um momento que para. Perceba que você não precisa controlar, alterar ou julgar absolutamente nada do que surge. Você só precisa estar aqui, notando. Imagina agora que você tem uma folha nas suas mãos. Uma folha de papel. Você consegue se imaginar segurando essa folha nas suas mãos? E eu queria que você imaginasse agora o pensamento que surgiu, o pensamento que você notou, e você se imaginasse escrevendo nessa folha esse pensamento. Observe as letras, observe cada palavra desse pensamento e escreva nessa folha. Perceba que agora, nesse momento, depois que você escreve, você tem uma escolha. Você pode segurar essa folha nas suas mãos, você pode agarrar essa folha, ou você pode soltar ela no ar e deixar que ela flutue, deixar que o vento leve essa folha, deixar que ela siga um ritmo. Qualquer escolha que você faz agora. Enquanto você faz isso, enquanto você se imagina escrevendo esse pensamento, enquanto você se imagina fazendo uma escolha, perceba, quem que segura essa folha? Quem que está segurando essa folha? Quem que observa esse pensamento? Quem é que está notando esse pensamento agora? Você tem a liberdade de escolher como é que você quer se relacionar com esse pensamento agora. O que você quer fazer com ele? Você quer segurar essa folha? Ou você quer soltar? Deixar ela flutuar? O que você escolhe fazer? O que você quer fazer com esse pensamento? Talvez outro pensamento surja. E quando outro pensamento surgir,
você pode repetir a mesma coisa. Você pode escrever na folha, você pode observar essa folha e você pode permitir que essa folha flutue. O que você escolhe fazer? Você pode perguntar a si mesmo: quem está escolhendo observar esses pensamentos? Quem agora aqui está anotando esses pensamentos? Note a diferença entre se prender a esses pensamentos e simplesmente observar. O que muda para você? O que muda quando você segura essa folha, quando você agarra essa folha? E o que muda quando você decide soltar? Deixar o vento levar essa folha. Agora eu queria que você trouxesse à sua mente um pensamento difícil. Talvez uma preocupação que costuma aparecer para você com muita frequência. Pode ser algo difícil que você passou nas últimas semanas, ou algo difícil que você tem lutado há muito tempo. Veja se você consegue trazer à sua mente esse pensamento difícil que costuma aparecer com frequência. Imagine a situação que desencadeia esse pensamento. A situação que quando você costuma viver, esse pensamento aparece. Lá está ele. Que situação é essa? Onde é que você estava nessa situação? Veja se você consegue perceber. Quem que estava presente? Só você? Tinham outras pessoas? Quem que estava ali presente? O que aconteceu antes de surgir essa preocupação? Antes de surgir esse pensamento difícil? Perceba que esses pensamentos surgem. Perceba que também surge e que há uma tendência de lutar com esses pensamentos, de controlar esses pensamentos, ou talvez de fugir desses pensamentos. E agora você pode colocar novamente esses pensamentos na nossa folha. Esse pensamento difícil que você trouxe à mente, coloque na folha. Observe novamente as palavras, as letras, como que ele se apresenta nessa folha. Permita que essa folha flutue, que ela seja carregada pelo vento. Observe que você não precisa reagir, discutir ou eliminar esse pensamento. Você pode até mesmo se perguntar: o que aconteceria se eu simplesmente parasse de lutar agora contra esse pensamento? Como que seria a minha vida se eu permitisse que ele existisse, mas continuasse focado nas coisas que importam para mim? O que mudaria? O que você faria? Como que a vida seria diferente se você permitisse agora que ele permanecesse existindo, mas que você tomasse a escolha de permanecer focado naquilo que importa para você? Permita-se sentir o alívio de não carregar esse pensamento constantemente. Observe que ele pode sim existir e ele pode sim estar com você, mas que você não precisa se prender a ele, que você não precisa se agarrar a esse pensamento e que você não precisa segurar essa folha. A folha existe, o pensamento está nela. O que você escolhe fazer com ela? Agora eu queria que você se lembrasse de todos os pensamentos que passaram na sua mente, na sua cabeça, ao longo desse vídeo. O máximo que você conseguir lembrar, desde o começo dessa prática. Perceba que alguns desses pensamentos permaneceram, talvez alguns deles estejam até agora com você, outros passaram,
Outros você talvez nem se lembra. Você consegue notar? Você consegue notar esse fluxo? Você consegue notar cada um deles? Você consegue perceber que todas essas experiências, elas são passageiras? Elas são transitórias? Você consegue perceber que um pensamento deu lugar a outro? Que quando você menos percebeu, você já estava pensando outra coisa. Você escreveu uma coisa na folha e logo veio outro. Você consegue perceber como que essas coisas são transitórias? Como que esses pensamentos são passageiros? E que você tem a escolha de dar o peso a cada um desses pensamentos. Se você se prende a ele ganha um peso muito maior. Ele fica muito mais pesado de carregar. Se você observa esse pensamento e se você deixa esse pensamento flutuar, você cria um espaço para se conectar com aquilo que realmente importa para você. Automaticamente parece que ele fica um pouco mais leve e você consegue carregar outras coisas além da folha quando você deixa ela flutuar. Eu queria que você refletisse agora quais são os pensamentos que são realmente importantes para você observar nesse momento e quais que você pode soltar. Onde que você realmente quer concentrar a sua atenção, a sua energia e o seu esforço aqui, nesse momento. E aos poucos você pode trazer a sua respiração novamente. Trazer a sua atenção para a sua respiração novamente. Notar no fluxo da sua respiração, sem controlar, sem acelerar, sem desacelerar. Só notar como que ela se encontra agora no seu corpo. Cada inspiração, cada exalação. Você pode respirar fundo algumas vezes. Você pode perceber o seu corpo se expandindo, relaxando. E quando você estiver pronto, quando você se sentir confortável, você pode trazer alguns pequenos movimentos, micromovimentos para o seu corpo. Talvez movimentando os dedos da sua mão, os seus pés, alongando talvez alguma parte do seu corpo que precisa ser alongada. E retornando, pouco a pouco, aqui, ao momento presente. E após esse nosso exercício, essa nossa prática, eu queria que você pensasse: como que foi observar os seus pensamentos dessa maneira? Como que foi observar os seus pensamentos dessa forma? Com um pouco mais de distância, talvez escrevendo os seus pensamentos, tirando da sua mente. O que muda para você? Que diferença você percebe entre se prender a esses pensamentos e deixar com que eles flutuem? Quando você escreve na folha e se agarra a essa folha, e quando você escreve nessa folha e deixa ela flutuar, que diferença que você percebe? Teve algo que você notou ao longo da nossa prática, ao longo do nosso exercício, que talvez seja importante para você? Algo novo, ou talvez não tão novo, mas que ganhou ali destaque sobre o que é importante para você, sobre o que importa para você? Que valores ou ações importantes ficaram mais claras para você ao longo da nossa prática? Muito bem, nós chegamos ao fim da nossa prática e talvez algo que você tenha notado, não apenas aqui, mas é que a nossa mente, ela sempre está em um fluxo muito intenso de pensamentos, porque é para isso que ela serve, e essa é a função da nossa mente. Mas talvez você tenha conseguido notar também que você pode escolher não lutar contra esses pensamentos, não controlar esses pensamentos, mas que você também tem a escolha de não
se agarrar a esses pensamentos, de não se grudar com esses pensamentos. E eu sei que essa habilidade pode parecer simples, mas ela é transformadora. Porque é essa habilidade que nos lembra que nós não somos os nossos pensamentos e que entre nós e os nossos pensamentos existe um espaço que a gente pode escolher fazer e escolher se comportar de uma maneira que realmente importa pra gente, de uma maneira que nós realmente valorizamos. E eu te convido a refletir ao final dessa prática o que você percebe de diferença, como que foi pra você estar engajada nesse tipo de prática, quais são as sensações que aparecem para você, quais são os pensamentos sobre a prática que aparecem para você, e com esses pensamentos também você pode escolher não se agarrar, não se prender a esses pensamentos. Eu sei que é algo diferente e eu sempre costumo falar para os meus pacientes que eu acho que a gente estranha muito estar em um tipo de prática como essa, porque a gente está tão acostumado a viver dentro do nosso mundo mental, a viver tão grudado com os nossos pensamentos que parece que o mínimo passo que a gente dá de distância deles é algo muito estranho, é algo quase que anormal. Mas essa prática ela pode ser muito poderosa pra gente treinar uma habilidade, treinar a habilidade da gente se distanciar um pouco dos nossos pensamentos. Constantemente a gente fala que você não é o seu pensamento, que você não precisa olhar para o seu pensamento como uma ordem, que você não precisa viver na sua mente. E eu sinto que às vezes isso fica muito abstrato e a gente não entende como que a gente pode realmente viver uma vida que a gente não é guiado pelos nossos pensamentos. E você precisa entender que criar um espaço entre você e os seus pensamentos, que essa habilidade de você olhar para os seus pensamentos, observar os seus pensamentos e conseguir escolher é algo que é treinável. E são práticas como essa, e essa é uma das maneiras da gente praticar isso, mas são práticas como essa que podem te ajudar a aprimorar e a desenvolver essa habilidade. Então essa prática ela pode ser repetida sempre que você quiser e talvez você note uma resistência muito maior no começo. E aí novamente eu te convido a você notar essa resistência, de você olhar com curiosidade, com abertura para essa resistência. Mas com o tempo essa prática também pode ser um recurso muito poderoso para você aprender a lidar com seus pensamentos, a lidar com preocupações, com autocríticas, com as histórias que a sua mente te conta e que muitas vezes elas ficam muito pegajosas. E se essa experiência fez sentido para você, se essa prática fez sentido para você, eu te convido a você deixar aqui o seu like, você compartilhar com alguém que também precisa desenvolver essa habilidade, com alguém que também se beneficiaria muito desse tipo de prática. Você também pode salvar o vídeo para você fazer quantas vezes você quiser, colocar em uma playlist pessoal para você realmente se engajar nessa prática quantas vezes você precisar. Não existe um limite de vezes. Na verdade, quanto mais você pratica, mais você aprimora essa habilidade. E eu te agradeço muito por você ter estado comigo aqui hoje, por você ter estado muito aberto, muito curioso a se engajar nessa prática comigo. Foi muito importante, foi muito valoroso para mim estar aqui hoje. E eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau, tchau.